Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jamil. Nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre números complexos, que será o conteúdo que vai então ser abordado agora ao longo do segundo bimestre, beleza? Bom, então como estamos falando de números, então vamos partir do primeiro conjunto que nós aprendemos, né? O conjunto dos números, o quê? Dos números naturais, não é isso, pessoal? Que, que é aquele conjunto dos números que a gente usa para contar, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas veja que o conjunto dos números naturais, ele não é um conjunto completo. Porque, por exemplo, se nós quiséssemos então fazer um cálculozinho de 3 menos 5, por exemplo, que é menos 2, não se encaixaria nesse conjunto. Então foi criado o conjunto dos números inteiros, não é isso? Que então vai entrar além dos números naturais, os números menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Pois bem, mas ainda continuava sendo incompleto, não é? Porque, por exemplo, se a gente fizer essa divisão 3 por 5 aqui, ó, que é o número 0,6, ele não se encaixa nem nos números naturais, muito menos nos números inteiros. Então foi criado o conjunto dos números racionais, não é isso? Tá? Beleza. Mas nem todos os números se encaixam, então, nesses três conjuntos. Então foi criado um outro conjuntinho aqui, ó, que é o conjunto dos números irracionais. Professor, qual é esse conjunto? É o conjunto daqueles números onde eu não posso escrever em forma de fração, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é uma dízima, né, não periódica aqui, ó. É um número, se a gente colocar aí na calculadora, raiz quadrada de 2, você vai ver que vai dar um número infinito, né? A calculadora ela tem um limite, é claro, mas e é uma, depois da vírgula, na parte decimal dela, não é uma dízima periódica, quer dizer, não é, por exemplo, um número assim, ó, 2,333, né, que se repete aqui. Então foi criado o número dos irracionais para representar então esses números, por exemplo, como a raiz quadrada de 2. E esses dois conjuntos então, né, vamos dizer assim, né, conjunto aqui dos números racionais e mais dos irracionais, eles formam um conjunto dos números reais. Pois bem, até então, quando nós tínhamos então um cálculo, por exemplo, uma raiz quadrada de menos 4, a gente dizia que então não tem solução, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de menos 4, como que eu faço, né? Para representar menos 2 vezes menos 2 daria 4, e 2 vezes 2 também dá 4, não dá um número negativo. Então, foi aí a partir daí que começou a introdução então dos números complexos, um outro conjunto aí para nós, tá? Vamos pegar essa raiz quadrada de 4 então que nós pegamos como exemplo, eu posso escrever ela assim, não posso, ó? 4 vezes menos 1, não é? Que também pode ser escrita assim, ó. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Pois bem, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de menos 1 continua nos atrapalhando, não adiantou nada, né, pessoal? Então, o que que acontece? A partir daí, eles tiveram a ideia assim, ó, vamos começar então a representar esse númerozinho aqui, ó, raiz quadrada de menos 1. Nós vamos chamar então ele de i. Ok, pessoal? Então, veja, esse daqui, ó, a raiz quadrada de menos 1, que vai ser nosso pontapé inicial aí, vai ser daí que nós vamos aprender. Então, vamos partir daqui para aprender esses números complexos, ok, pessoal? Isso daqui é então, a nossa unidade imaginária, vamos dizer assim, tá? É a partir daqui que tudo vai se desenvolver e nós vamos conseguir fazer alguns cálculos, ok? Bom, galera, vamos lá. Vamos supor que então a gente queira resolver uma equaçãozinha do segundo grau. Essa aqui, por exemplo. Vamos fazer do modo lá tradicional, né? Vamos aqui descobrir o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então ficaria assim, né? B ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Lembrando, ó, A, B e C, ok? Então vamos lá. 4 vezes o A vale 2, não é isso? E o C vale 5. Então ficaria delta igual menos 6 ao quadrado
Menos 6 vezes menos 6, 36. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 5, menos 40. Então, o nosso discriminante aqui, o nosso delta, vai dar menos 4. Ok, vamos jogar então agora lá na formulazinha de Bhaskara, né? Que é assim, né? X é igual a menos B, não é isso, pessoal? Mais ou menos a raiz quadrada lá do delta, que nós já descobrimos, dividido por 2 vezes A. Então, veja só. Fica x é igual menos o valor do B. Quanto é que vale o B? A, B e C. O B vale menos 6, né? Então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz quadrada lá do delta, que nós achamos aqui, menos 4, não é isso? Dividido por 2 vezes o A, que vale 2, não é isso, pessoal? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. X é igual a 6, mais ou menos, olha só, raiz quadrada de menos 4. Nós sabemos que a raiz quadrada de menos 1, então, a gente pode representar por I, não é isso que nós colocamos aqui, ó? A raiz quadrada de menos 1 é I. I de menos 4. Lembrando que o menos 4, ele pode ser escrito, então, como 4 vezes menos 1. A raiz quadrada de 4 é 2. É a raiz quadrada, então, agora de menos 1, nós estamos chamando de I. Não é isso, pessoal? Então, pode ficar assim, ó. Então, veja, não vai ficar uma coisa muito bonita aí, não. Mas agora a gente começa, então, a fazer algumas operações com esses números, tá? Agora a gente consegue, então, achar alguma resposta aí para essas equações, vamos dizer assim, né? Para esses cálculos que até então não tinha resolução, ok? Então, as duas raízes aqui vai ser 6 mais 2i. Lembra? Uma com mais, uma com menos. Dividido por 4. E 6 menos 2i sobre 4. Daria para simplificar, beleza, pessoal? Mas essa daí, então, a introdução é a ideia, então, dos cálculos. A partir daí que nós vamos começar a fazer cálculos com os números complexos, para aqueles números que até então não tinha solução. Beleza, pessoal? Aquelas operações. Um abraço a todos, esse é o nosso primeiro vídeo e vamos dando sequência aí nos nossos estudos, ok?